Que o paz do querido Mestre Jesus esteja em vossos corações. Quando o Espírito começa em sua jornada a mudar a rota e inicia sua transformação para que comece a se tornar um bom homem, ele ainda possui muitos conceitos negativos em sua cultura íntima. Esse processo de se tornar bom homem demora muito tempo, é muito difícil o despertamento, é difícil o início da caminhada, porque a resistência é muito grande, de muitas ideias preconcebidas, e quando avança, fica menos resistência, fica mais fluido. E no processo de despertamento, fala-se muito sobre o inimizade. Em doutrina espírita, é comum falar muito dos inimizades, falar dos inimigos do passado, o que inclusive é pouco didático, porque o inimigo que ainda não virou amigo, ele não é do passado, ele é do presente, ele está a todo momento. Mas fala-se muito do inimigo, e fala-se muito pouco do amigo. Se observarmos o comportamento coletivo dos reinos de vida, onde ainda pouco ou quase nada habita a razão, conseguimos ter provas de que quando temos muitos amigos unidos, nós temos verdadeiros grupos impenetráveis, inabaláveis. Muito se diz no Terra sobre a força da natureza. A natureza realmente, de forma que entende, é imparável. É impossível o homem domar completamente a natureza. E que isso tem a ver com o que estou falando de amizade. É porque todas as formas de vida na natureza são amigos. Eles ainda não começaram a rumar para a razão. Então ainda possuem pouco conceito negativo. Essa amizade faz com que se unam e trabalhem juntos, se ajudando mutuamente, de forma que se tornam uma única unidade, uma fortaleza. Se avançarmos ainda, muitos dos animais selvagens, ou também dos princípios humanos que ficam na natureza, ainda não possuem maldade no conceito do inimizade. Se ajudam mutuamente, mesmo que por instinto possa ser interpretado pelo homem ignorante como algo diferente, pois o cadeia alimentar é algo ainda muito pouco compreendido. Mas todos se ajudam mutuamente. E também posso afirmar que o homem jamais conseguirá na Terra, ou estrela como Terra, dominar 100% dos animais, até porque ele não conhece nem metade das espécies.
mas essa resistência, essa fortaleza coletiva que brinda como única unidade se deve ao amigo ou amizade que os animais, assim como todas as plantas, os mares e os rios possuem entre si. Quando observamos o comportamento daqueles que possuem muitos amigos no reino humano, o reino nominal, o objetivo, o resultado é o mesmo. Pouco se é conhecido no terra sobre isso que vou falar, porque ainda impera a inimizade. Mas nos planos do Espírito, onde muitos já conheceram e muitos habitam, é como se fôssemos unidades intransponíveis, verdadeiras fortalezas, unidades firmes, porque somos muitos e muitos amigos. Diferente no terra, porque muitos habitam, mas ainda são inimigos uns dos outros. E os inimigos não constituem unidade. Eles constituem estruturas frágeis e fáceis de romper. E quando eu falo sobre, enfatizo essa força que a unidade de muitos tem, é não somente porque isso é positivo, quando temos almas em construção de amizade que se ajudam mutuamente, mas é porque também o amor é divino e a amizade é o caminho para o amor, não há outra forma. É impossível chegar no amor sem passar pela amizade. É impossível. E quando cada indivíduo que começa a trabalhar a amizade, quando isso começa a virar um objetivo do indivíduo, é muito bonito porque ele começa a praticar o evangelho sem saber. Toda constituição de amizade, de verdade, é um campo de prática da virtude. Muito provavelmente os que estão ouvindo essa mensagem devem ter pelo menos um único amigo. Existe um equívoco grande no terra ao dizerem que amigos devem ser poucos, mas verdadeiros. Amigos devem ser muitos, mas verdadeiros, mas muitos, não poucos. Mas aqueles que têm pelo menos um amigo saberão que o que eu vou dizer é uma verdade. Quando se estabelece uma amizade, o amigo perdoa o outro amigo. Quando se estabelece uma amizade, o amigo deixa de fazer algumas coisas, deixa de ter algumas coisas para poder prover essas coisas a seu amigo. Quando se tem um desejo que não é possível de realizar, porque apenas é possível para um e não para dois, se deixa de fazer para não deixar o amigo triste. Tudo aquilo que se tem, que é além do essencial para a sobrevivência, se falta para o amigo, divide para o amigo também ter o suficiente. É assim com outros tantos questões do campo da virtude. Estou dizendo de forma simples, porque é fácil de entender, mais fácil de entender. E se ampliarmos a quantidade de amizades que queremos construir, é um grande benefício, além de toda unidade, força e ajuda mútua que falei, mas é um campo muito bom para o desenvolvimento da virtude, pelo que eu acabei de falar. Você faz isso com um, se aprende proporcionalmente a um. Você faz isso para muitos, para 100, você aprende vezes 100. Olha como que o espírito que tem muitos amigos pode dar grande salto em uma encarnação, diferente daquele que com poucos amigos terá um laboratório muito menor para praticar, além de ter fragilidade. Porque muitos é mais forte do que poucos quando o assunto é amizade. Então, queridos irmãos, é apenas uma pequena introdução sobre amizade.
Mas é muito importante a reflexão, não somente sobre a oportunidade de desenvolver todas as virtudes, de conseguir ajuda, mas também de refletir sobre: será que não devemos falar mais das virtudes e falar menos dos vícios? Será que não é mais produtivo para a terra falar menos do guerra e falar mais do paz? Eu gostaria de convidar a todos que ouvem essa mensagem a experimentar essa mudança. Ao invés de falar daquilo que é ruim, falar daquilo que é bom, porque tudo que é ruim possui o contrário, que é o equivalente daquilo no lado bom. Imaginem, por exemplo, se nos canais de informação que tem na Terra, por um dia, não se falasse sobre os aspectos ruins do cotidiano, e em cima desse mesmo cotidiano se evidenciasse os aspectos bons. Imagine o resultado disso em um dia na Terra, porque tudo é importante, é claro que tudo é importante. O escândalo é muito importante, porque foi Cristo que disse que temos a necessidade do escândalo. Mas como podemos analisar um escândalo? De duas formas: como um desgraça ou como um graça. Aí depende de como cada um quer olhar. É sutil, mas é muito eficaz. E para aqueles que, assim como vocês, começam a discutir, a se ocupar com o debate do virtude, o debate para o amor, para um mundo melhor, esse pode ser uma grande oportunidade de fazerem mais, de ampliarem mais. Faz sentido? E sabe que isso é tão belo? São pequenas mudanças que transformam realidade. Transformam realidade. Imagine, por exemplo, alguém que tem muita dificuldade no dia a dia. E essa pessoa, durante muitos e muitos anos, reclama a todo momento dessas dificuldades. E não supera as dificuldades. E um dia ele aperta um parafuso na cabeça e mesmo com as mesmas dificuldades ele para de reclamar e começa a agradecer. Sabe o que vai acontecer muito breve? As dificuldades vão sumir, porque ele compreenderá a oportunidade, aprenderá com aquilo e superará. Então, imagine no terra pararmos de darmos agenda para a guerra e começarmos a dar agenda para o paz. É só uma questão de tempo. Muito simples. É muito simples e muito eficaz. Jesus não falava de guerra. E quem conhece Evangelho, Bíblia, lembra de muito conteúdo onde os escribas do Cristo transcreveram coisas negativas? E muito. E se voltarmos grandes homens, como Sócrates, busque o que o pupilo de Sócrates escreveu, busque negativas. Não existe. Não existe. Busque o que os grandes almas, através dos médiuns, ao longo de todos os séculos, trouxeram para a terra. Eles não falam do desgraça, eles não falam do guerra, eles não falam do inimigo, eles falam do paz, do amigo. Isso não somente é direção de visão, isso é uma ferramenta. E vocês sobre isso, podem sair daqui hoje e fazer diferente, exemplificar diferente,
Quando o outro continuar com a mesma prática, silencia, faça diferente para que através do exemplo possa sensibilizar. Todos estão muito bom? E por que gosto de perguntar nos meus interações se todos estão animados? Eu poderia perguntar, estão desanimados? Mas imagina eu que me proponho a somar um trabalho do Cristo. E quando eu tenho oportunidade de interação, eu digo, todos desanimados? Há muito desânimo na vida? Não bom. Que exemplo que estarei dando? É diferente. Quando eu me refiro a estão todos animados, isso chama vocês para o amigo, para a virtude. Tem que pensar tudo. Falei sobre isso no quarta-feira. Todo trabalhador do Cristo também deve se colocar na posição de educador. Todo pregador do Evangelho com boa intenção, ele é um educador. E para educar existe método e didática. Isso não é sobre apenas fazer de qualquer jeito, tem que ser efetivo. Cada sorriso, cada olhar, cada palavra diferente é com o objetivo de transformação. Pensem sobre isso. Como vai, querida irmã? Graças a Deus tem paz. Querida irmã, quando Jesus disse que devemos se apanhar num face e dar o outro face, qual é a sua compreensão sobre isso? Hoje eu entendo que é não revidar, que é não se colerizar ou demonizar a ação do outro, né? Mas eu acho que tem muito mais do que isso aí que a gente ainda não sabe. Muitos de nós entendemos que quando recebemos agressão, seja de qual for, num lado do rosto, devemos dar o outro para apanhar novamente. E não é essa a questão, porque isso é uma visão infantil, né? E o senso de preservação é fundamental. Mas entendendo que isso não é no sentido literal, quantas vezes que estamos dando o outro lado quando apanhamos? Quando Jesus disse, ele especificou condição para dar o outro lado? Não. Se ele não especificou condição, ele quer dizer que sempre que levaram agressão de um lado do rosto, mostre o outro. Não exceção. É sempre. Esse é sempre. Devemos nos tornar, ter um pouco mais de fé e nos expor, até para testar a premissa do Cristo. Nós não podemos falar, para ele eu mostro, para você não mostro. Tem que ser para todos. Pense sobre isso, porque Cristo nos ensina que devemos ser mansos e pacíficos. E o mansidão e o pacifismo é muito mais do que apenas não cometer o mal. E querida irmã, como está? No campo do manso e do pacífico, como se encontra? Todos nós somos convidados a todo dia, em todo momento, a repensarmos como estamos conduzindo nossa vida. Nem todos ou muito poucos aceitam o convite.
simplesmente toca a ouvida no dia a dia. Mas esse exame é importante, porque quando disse o Cristo que muitos são chamados e poucos são escolhidos, fatalmente é isso, mas nós estamos trabalhando cotidianamente para contrariar o Cristo. Pode parecer estranho querer contrariar o Cristo, mas o Cristo nos desafia a todo momento a contrariá-lo. Sabe como? Dessa expressão? Que nós queremos que muitos sejam os chamados e muitos também sejam escolhidos. Nós trabalhamos para isso. Assim como desejamos que vocês trabalhem, para que todos aqueles que percebam que estão recebendo o chamamento, que a maioria possa ouvir e trabalhar para ser escolhido. E isso é o dia a dia. Mas tem uma questão que é mais importante ainda do que o chamamento que se dá. É aquele que não se dá. Mas não se dá porque nós não nos colocamos na situação. Muitos de nós evitam os atritos. Muitos de nós evitam os desconfortos da vida. Mas muitos de nós somente cresceremos se estarmos no meio do atrito, no meio do desconforto, porque é ali que somos estimulados a desenvolver a virtude. É ali que somos estimulados a repensar como estamos sendo mansos e pacíficos. Somente saberemos se alguém nos provocar a sair do sério, como se diz. Então fica mais um convite para maior exposição às situações não bom no seu visão, que sempre são bons. Mas é importante expor e viver um pouco diferente as situações. E é nesse momento em que temos a oportunidade de executar o que estamos aprendendo. Tem alguma dúvida? Sabe como fazer? Sabe como recomendo, quando se há dúvida, um pouco conhecimento sobre como fazer para o estudioso? Eu digo, apenas faça e deixe o resto acontecer, mas coloque-se no lugar de fazer. E querida irmã, de olho fechado, quase dormindo, não eu mais sonolento. Qual dos dois tem mais sono? Eu sei. Como está? Todos os dois bem? Qual dos dois mais animado? As duas. Qual dos dois está mais ambicioso para viver mais tempo na Terra? Não, ainda sou bem apegada. Gosta? Eu, querida irmã, também gosta? Quanto tempo quer ficar na Terra? E se a definição fosse seu? Diga um número. Quanto máximo, 50. ele vai ter mais oportunidades. E você? Eu? Quantos anos? Dê um número. Mais uns 20? Muito pouco. Está pouco ambicioso. Não, Eu esperasse que teria 50 anos. Não. E mais jovem que você. Já estou cheia de dor aqui, ali, mais 20 anos, tá bom. É muito. É pouco ambição. Imagine que na Terra, cada dia, pode fazer amigo, pode estender a mão para o doente, pode falar palavra bonita, positiva, como eu falei, para o desanimado. Quanto mais tempo na Terra, melhor, porque dá para fazer mais. Mas o corpo
pouco, então. Né? Também dói. Dói. Temos um caso, talvez algum de vocês saberá qual pessoa me refiro. De um médium que trabalhou conosco aqui nessa região, que ele trabalhou anos, décadas de sua vida em cama. É o gigante deitado. Ele somente mexia o glote e olho, porque ele não quis retornar. Bem, é importante pensar. Existem recursos que somente na matéria nós temos. E como temos muito dito, é importante termos os interlocutores, que são os médiuns, que conseguem ser nossos porta-vozes. Então, quanto mais tempo, melhor. Mas se o aparelho físico está em problema de qualidade, é possível trabalhar para ficar melhor. É isso. Então, vamos encerrar. É sempre um grande prazer, mas pensem sobre as amizades. Nós estamos geneticamente programados para fazermos amigos, para todos sermos amigos, porque irmãos são amigos. Mesmo que nas ilusões do egoísmo ainda todos brigam tanto, isso tudo vai acabar. Mas aqueles que já começam a compreender o valor da amizade e entender que isso é o caminho para o amor, já podem fazer mais e se movimentar melhor para buscar uma melhor qualidade de vida em pouco tempo. Não é necessário esperar milhões de anos para ser feliz. Pode ser feliz a partir de uma encarnação, 2 encarnações, não precisa esperar milênios. Lembra que eu disse no início, no começo é devagar, e depois vai ficando rápido porque o lei nos diz que é aquele que mais tem, mais terá. Devemos colocar isso em prática sempre. E quando, querida irmã, alguém lhe der um tapa, de outro lado, mesmo que não queira, faça por força de compromisso. Feche o olho e mostre o outro lado, e perceberá o benefício. Que o paz de Cristo Jesus habite os nossos corações e boa noite.